os 51 anos da UPH do Bom Jardim. Queria convidar os irmãos a se colocassem de pé para entoarmos o cântico Celebrai. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter um momento de oração, de agradecimento a Deus por podermos estar aqui nessa noite, reunidos em culto ao nosso Deus, em gratidão a Deus por mais um aniversário da nossa UPH. Também se alegram conosco aqui nessa noite nossos irmãos da Igreja de Acesita, o coral da Igreja Presbiteriana de Acesita, também o reverendo Adair Trindade e muitos visitantes. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos interceder a Deus,
que receba a nossa gratidão, o nosso culto nessa noite. Pai bendito, obrigado, Senhor, pelo privilégio santo que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua santa presença nessa noite, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Te agradecemos, ó Deus, por essa semana que se passou, pelos afazeres, pelo trabalho, pelos momentos com a família, ó Deus. E sobretudo, ó Deus, porque em todas as coisas o Senhor nos guardou e o Senhor nos sustentou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos congrega nessa noite aqui. E com alegria, ó Deus, estamos na Tua presença para agradecer ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e de maneira muito especial também a vida da UPH, ó Deus, da nossa igreja, aos nossos homens, por mais um ano de organização dessa sociedade. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado o trabalho dos homens aqui nesta igreja. Receba, ó Pai, a nossa gratidão, receba o nosso serviço de adoração, o nosso culto ao Senhor, somente ao Senhor. E rogamos ao Deus que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor já tem falado através da palavra cantada, que o Senhor também fale conosco, ó Deus, durante os cânticos, as apresentações do coral e a Tua palavra que será pregada nessa noite, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Livro dos Salmos, o Salmo 1. Aqueles que têm as suas Bíblias, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 1. Aqueles que encontraram, eu convido para que leia comigo, todos em uma só voz, o verso de número 1 e 2. Salmo 1, versos 1 e 2, leitura em uma só voz. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei bendita de dia e de noite. Bem-aventurado. O salmista fala daquele homem que é bem-aventurado. Nossa UPH tem sido bem-aventurado nesses anos. Nós temos muito a agradecer ao nosso Deus. Por isso eu convido a igreja para que possamos cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Te agradeço. Os irmãos devem ter recebido um boletim com o programa do culto. Receberam? Um boletim como esse. No nosso programa nós temos a letra dos cânticos para que os irmãos acompanhem. Compartilhe a sua letra com o irmão ao lado.
nosso irmão presbítero Odinei, que vem aqui à frente, secretário da nossa PH. Gostaria de Deus, oração de gratidão a Deus pela vida da nossa PH. Logo após, nós vamos louvar a Deus com o coral. Deus de amor, Pai de bondade, estamos felizes, ó Deus, porque podemos nessa noite estar aqui na Tua casa, onde, ó Deus, estamos prestando um culto ao Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso culto. Nosso culto, ó Deus, ele é imperfeito, ele parte, ó Deus, de palavras, de bocas imperfeitas, mas que o Senhor, ó Deus, se agrade, Pai, do nosso culto. Que, ó Deus, seja agradável aos Teus ouvidos. Pai, nós temos muito a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a certeza que o Senhor é o dono dessa igreja. Essa igreja, Deus, é do Senhor Jesus e nós te louvamos por isso. Nós também agradecemos a Deus pela nossa OPH, que tem, ó Deus, ao longo de todos esses anos, trabalhado, ó Deus, para o engrandecimento do reino do Senhor aqui na face da terra. Nós te louvamos, ó Deus, por todos os homens que já passaram, ó Deus, por essa sociedade, que deram a Deus aqui o seu trabalho, que dedicaram a Deus aqui o seu tempo. E agradecemos a Deus também pelos sócios atuais da UPH. Faça-nos, ó Deus, a cada dia termos a vontade, ó Deus, de servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, por todos os irmãos que se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite, nos alegrando, ó Deus, com a sua visita. Nós te louvamos por isso e suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através, ó Deus, dos cânticos, das leituras e também, ó Deus, da mensagem do Senhor. Fica, ó Pai, conosco, no nome santo de Jesus nós choramos. Amém.
Vamos ainda ler as escrituras do Salmo 1. Salmo 1. Nós vamos ler dos versos 4 ao verso 6. Da seguinte forma: eu vou ler o verso 4 e 5 e a igreja responde lendo o verso de número 6. Ok? Eu li o verso 4 e 5 e a congregação o verso de número 6. Salmo 1, versos 4 a 6, diz assim a palavra do Senhor: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Graças a Deus porque fomos justificados em Cristo Jesus. Convido a igreja para que possamos todos fechar os nossos olhos. Tenhamos alguns instantes de oração silenciosa, momento de confissão de pecados, de reconhecimento da nossa condição diante de Deus e também de ingratidão a Deus pela justificação em Cristo Jesus. Após alguns instantes de oração silenciosa, nós vamos quebrar o silêncio com a equipe de louvor que nos conduzirá em mais um cântico.
Salmo 1, verso de número 3, aqueles que estiverem com sua Bíblia aberta, leia comigo, diz assim a palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez, com mais um cântico. Depois a palavra está novamente colocada.
Ainda no Salmo 1, vamos ler o versículo número 2. Se tiver com sua Bíblia aberta, vamos ler junto o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, quando Deus fecha uma porta para nós, Ele abre 10 ou mais. Nosso PH está completando 51 anos. E o pastor que ia trazer mensagem para nós era outro, só que ele teve um problema de saúde e não pôde estar aqui conosco hoje. Então, assim que ele me ligou, eu já fiquei preocupado, procurando um outro pastor que pudesse estar aqui. O presbítero Edivaldo nos ajudou aí também. Não conseguia falar com o outro pastor, tentou várias vezes. Um dia teve um trabalho ali na Câmara Municipal, um trabalho da federação. Chegando lá, eu vi vários pastores. Eu pensei assim, é hoje que eu consigo um pastor que vai estar conosco lá no dia 2. Aí eu fui anotando o nome e telefone de cada um. Anotei o nome de uns 10 pastores. Aí na hora do lanche lá, tinha lá a gente estava tomando um sorvete. Eu falei, Senhor, quem é que eu vou convidar? Aquele punhado de nome na mão. Quando eu falei assim, o reverendo Adair levantou e veio, passando perto de mim. Parece que eu ouvi ele falar assim, eis-me aqui, convida-me. Aí eu convidei o reverendo Adair, ele bondosamente aceitou, ainda nos agraciou com esse coral maravilhoso que está aqui nos ajudando nesta noite. Então, nesse momento, nós queremos passar a palavra para o reverendo Adair Trindade dos Santos, que vai nos trazer a mensagem nesta noite. E desde já nós queremos agradecer ao pastor e a todo o coral. Eu não falo que os últimos serão os únicos, os primeiros. Eu já estava quase agradecendo o Senhor. Obrigado, Senhor, pela doença do colega. Obrigado porque ninguém aceitou. Eu sou facinho mesmo. Qualquer coisa, nós estamos por aí, pertinho. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que chamou à existência essa igreja há mais de 50 anos atrás. Aquele que chamou à existência essa UPH. Aquele que nos chamou à existência, a Ele toda a honra, toda a glória, em o nome do Senhor Jesus. Desde que nós agendamos essa vinda aqui, comecei a puxar pela memória, não foi difícil lembrar que há 20 anos, 3 meses, eu estava no púlpito desta igreja, 20 anos atrás. Reverendo Enos Dias Pereira pastoreava aqui, e nós estivemos aqui com um grupo de pessoas da Igreja Presbiteriana de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará. Naquele contexto, eu ainda era obreiro da Junta de Missões, trabalhava na missão, e nós viemos aqui para o casamento da Simone, minha filha Simone, a filha mais velha, que casou com Paulo Maduro. Está aqui os dois ali, 2 netos maravilhosos, não é? Nós viemos para o casamento deles, e o reverendo Enos nos convidou. Falamos na escola dominical, falamos à noite, e depois do culto à noite, nós fomos para a casa do presbítero Darcy e jantamos gostosamente. Deus é bom o tempo todo, Deus é muito bom. Quero dizer para vocês que lá na Igreja Presbiteriana de Acesita, nasceu uma PH. Ela nasceu, sabe como é que chama? Sabe como é que aquele negócio? Nasce, vai para a incubadora. Está lá, vamos que vamos. Ô Pai da misericórdia, sustenta a vida aqui. Mas existe, não existe? Cadê o presidente? Está ali, deve estar com vermelho lá, fica vermelho, presidente. Graças a Deus, nós temos uma UPH lá na igreja de Acesita. Temos uma UPA forte, tão forte quanto o PH, SAF. Nós valorizamos, nós acreditamos nessa estrutura da igreja do Senhor. Por isso,
estamos aqui para agradecer a Deus nesse tempo de festa, por estes 51 anos de existência dessa UPH. Você pode virar a tela para mim aí, que eu... Isso. Como diria o Rezende, corta para mim, meu filho. Isso. Queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho, no Evangelho do Senhor Jesus, conforme a narrativa de Marcos, o capítulo 11, versículos de 12 a 14. Vamos conversar um pouco sobre os frutos da figueira. O Senhor Jesus procurou alguma coisa naquela figueira e não achou absolutamente nada. E é sobre isso que nós queremos conversar nesta noite. Enquanto nós conversarmos sobre este assunto, aqueles que são igreja, ou que são da igreja, vá prestando atenção aí do que é que o Senhor requer de você. Quais são os frutos que o Senhor espera encontrar em você? E se por um acaso existir entre nós alguém que ainda não é igreja, ou não é da igreja, preste atenção mais ainda, porque estes frutos você pode encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Esses frutos você encontra na igreja do Senhor Jesus, você encontra no crente esses frutos, você precisa encontrar. O Senhor Jesus dotou a sua igreja, o seu povo, desses frutos, para que por eles e neles fôssemos alimentados. Evangelho do Senhor Jesus, conforme a narrativa de Marcos, capítulo 11. A partir do versículo 12 até o versículo 14, está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Vamos orar uma vez mais. Deus amoroso e bom, nós agradecemos o Senhor por Jesus, o seu Filho, o pão da vida, o alimento que alimenta para a vida eterna. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite com esses teus servos para aprendermos um pouco mais do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê toda a facilidade para a compreensão destes seus ensinamentos e que o Senhor nos capacite também a colocar em prática na nossa vida estes ensinamentos. Suplicamos bênçãos do Senhor sobre a Igreja Presbiteriana do Bom Jardim, sobre a UPH, sobre as demais sociedades internas. Obrigado, Senhor, por esse povo. Pedimos que o Senhor faça desta igreja, desta sociedade, sempre igreja e sociedades frutíferos para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Interessante observar a Bíblia Sagrada, e algumas pessoas até entendem que a Bíblia tem repetição demais. Nada, absolutamente nada que está na Bíblia é desnecessário. Cada ponto, cada vírgula, cada tio, cada jota, cada letra, cada detalhe que está na Bíblia Sagrada está ali com um propósito. Quando nós olhamos para essa situação neste contexto, nós nos lembramos que a figueira, por exemplo, é uma das plantas mais citadas na Bíblia. Diz os estudiosos que a figueira é citada cerca de 50 vezes na Bíblia Sagrada. E é interessante que a primeira planta citada nominalmente é a figueira. Os nossos primeiros pais, tendo pisado na bola, feito o que não devia, desobedecido o Senhor, eles se encontraram nus. E diz a palavra que eles cozeram
costuraram folhas de figueira para cobrir ou tentar cobrir, minimizar o mal, o pecado, a vergonha. No livro de Apocalipse, temos o registro de figueira outra vez no livro de Apocalipse. Primeira planta a ser citada desde o princípio. Figueira era utilizadíssimo naquele contexto e tinha diversas utilidades. Primeiro, tinha uma utilidade comercial. O figo era um produto altamente comercializado e, embora muitos cultivassem, fosse até uma planta nativa, as pessoas precisavam daquilo. Então, ela tinha um valor comercial muito grande. Ela era também importantíssimo porque tanto o fruto, quanto a folha, quanto a seiva da figueira era remédio. Tinha um caráter fitoterápico de grande importância. Você vai se lembrar que quando aquele rei Ezequias caiu doente e o Senhor mandou avisar para ele: coloca a tua casa em ordem porque vai morrer. Ele vira para o canto, ele chora, ele coloca a sua casa interior em ordem. E Deus olha para ele e fala assim: não vai morrer agora. E o mesmo profeta Isaías, que vai levar aquela notícia para ele, que ele morreria, fala: bora fazer um emplasto com folhas ou frutos do figo, coloca sobre essa úlcera, vai ficar curado. É evidente que toda cura emana da graça de Deus. O medicamento, seja ele qual for, é apenas o instrumento que Deus usa. Mas não foi só aquele caso, era utilizado ricamente naquele contexto para esse propósito. A figueira não era um arbusto pequeno. Naquela região de Jerusalém, diz a arqueologia, que as árvores de figueira chegavam a 9 metros de altura, quase sempre acima de 6 metros, eram árvores grandes. Isso significa que elas eram vistas de longe, de muito longe. Você podia vislumbrar aquela árvore. Ela produzia frutos, via de regra, 2 vezes por ano. E uma vez era, nesse contexto, mês de março, ela produzia alguns frutos. E a produção maior era lá para o final de junho, julho. Mas tinha um detalhe interessantíssimo. Nem sempre ela produzia fora da época, mas as folhas sempre denotavam frutos. Os frutos estavam sempre como que escondidos. Eu não sei se você já teve a experiência de repente você olha para o pé de mexerica e fala assim: acabaram todas, não tem mais mexerica nesse pé. E você começa a olhar e tem aquela grandona, bonita, linda, maravilhosa. Só de ver você sente o cheiro pelo olhar. Aquela coisa que estava bonita ali no meio das folhas que ninguém viu. Parece que aquele último fruto que ficou escondido ali é o mais saboroso. A gente vigia aquilo ali para ninguém pegar. O Senhor Jesus, nesse contexto, Ele está vivenciando o segundo dia da última semana dele na face da terra. O Senhor Jesus, naquela última semana, Ele está reunido com os discípulos. Ele vai para a cidade de Jerusalém, para a celebração da Páscoa dos judeus, ele que era judeu. Ele chega naquela cidade no dia de domingo, o domingo que hoje popularmente se chama Domingo de Ramos. Ele entra naquela cidade, e quando ele entra naquela cidade, ele vê um povo aflito, um povo completamente perdido. Ele chora sobre aquela cidade porque ele percebe que, não obstante ele mesmo estar ali tantas vezes, enviado seus profetas, aquele povo ia oferecer para ele uma recepção de rei. Ele é recebido naquela cidade como rei, ele é aclamado como rei, colocam mantos e palmas para ele passar em cima, e ele chega naquela cidade, mas ele não pernoita na cidade de Jerusalém. Naquele domingo, o primeiro dia da semana, da última semana do Senhor Jesus na face da terra,
Ele olha toda aquela circunstância e diz: não dá para ficar aqui, vamos caminhar um pouco mais. Eles caminham um pouco mais até a cidade, ou um lugarejo chamado Betânia, e ali eles ficam, pernoita, e no dia seguinte, na segunda-feira, eles retornam à cidade de Jerusalém. Eles tinham muito a fazer naquela segunda-feira, e quando eles estão voltando, sei lá o que aconteceu lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, não sei se não deu para fazer o pão de queijo a tempo, não sei se eles chegaram de surpresa, não sei, eu não sei o que aconteceu com aqueles hospedeiros, anfitriões do Senhor Jesus, os seus discípulos. Verdade é que parece que eles saíram dali sem o café da manhã, a distância era pouco mais de 3 quilômetros, então dava para tomar o café e estão chegando ali, mas na verdade Deus tinha um propósito, Deus queria ensinar algumas coisas importantíssimas nesse contexto, e por isso quando o Senhor Jesus chega naquele lugar específico, ele olha, e tantas outras figueiras absolutamente secas, mas no meio de todas aquelas figueiras secas, tinha uma figueira que aparentava ter frutos, e ele vai procurar frutos naquela figueira. É interessante que o versículo seguinte diz assim, versículo 13, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Alguma coisa. Eu não estava preocupado se o fruto era grande, pequeno, verde, de vez, se tinha caído. Não. Ele precisava encontrar alguma coisa. E ele não encontra absolutamente nada. Aquela segunda-feira foi uma segunda-feira terrível. O Senhor Jesus, eu acredito que aquela noite ele deve ter sofrido de insônia, se é que Jesus sofria de insônia. Ele passa pela cidade de Jerusalém e durante toda aquela noite a sua mente, o seu coração está focado na hipocrisia daquele povo, que o recebia como rei, mas o crucificaria no final da semana. A crucificação não tinha acontecido ainda, Jesus não tinha sido julgado ainda, mas ele sabia que seria crucificado, ele sabia que seria julgado, por isso o seu coração se entristece, e ele volta, ele deseja, ele precisa, ele não precisava ensinar, mas os seus discípulos e nós precisávamos aprender, então ele cria essa circunstância, ele olha para aquela figueira, amaldiçoa a figueira, e ele segue a sua viagem, vai para a cidade de Jerusalém. Chegando ali naquela segunda-feira à noite, ele entra no templo para adorar, ele que era adorador, e ele percebe no templo alguma coisa que ele entristece muito o seu coração. Ele que tinha dito desde o princípio que a minha casa será chamada casa de oração, o que ele não encontra no templo é gente orando. O que ele encontra no templo são pessoas vendendo, pessoas comprando, a farra era grande, muito provavelmente fazendo leilão de coisas ali, e o seu coração se entristece uma vez mais. Diz a Bíblia Sagrada que naquele contexto o Senhor Jesus se condoeu de zelo por aquele lugar santo, e ele expulsa do templo os vendilhões, ele purifica o templo. Quando retornam para a cidade de Betânia, onde estavam, os discípulos olham para a figueira que ele amaldiçoou ontem, segunda-feira, e falam assim: mestre, a figueira secou. E ele disse: se vocês tiverem fé, vocês não vão apenas mandar a figueira secar e ela secar, vocês vão ordenar a esse monte que se transforme, suma daqui. E isso acontece. E ele estava num monte onde existia muitas figueiras igualmente secas. Quando nós olhamos para esse texto, todos nós temos alguns questionamentos. Como é que o Senhor Jesus não entendia nada de biologia? Muito provavelmente o Senhor Jesus, ele não tinha esse negócio de cuidar da natureza, não, porque ele amaldiçoou uma figueira que não tinha nada a ver com isso. Quase sempre quando eu penso nisso, eu penso naquele sujeito, melhor, não era um sujeito, era uma sujeita, uma senhora que
chegando nos seus 40 anos de casados, ela fala para o marido: Benzinho, semana que vem, 40 anos de casados. Aí ele falou assim: 40 anos de casados, vamos fazer o seguinte, vamos matar um porco, vamos matar um bezerro e vamos fazer uma festa. Ela vira para ele e fala assim: mas que culpa tem o bezerro? Que culpa? Vai matar o tadinho do bezerro porque nós fizemos 40 anos de casado? Não faça isso. Muito provavelmente o mesmo sentimento se abateu sobre muitas pessoas, e ainda hoje você vê muitas pessoas, os defensores da natureza, dizendo que o Senhor Jesus foi no mínimo inconsequente. Determinar que uma árvore seque, não era tempo de ter frutos naquela árvore, e ele manda e ela seca, tá? O Senhor Jesus secou aquela árvore, não é porque ela não tinha frutos, é porque ela tinha a aparência de quem tinha. Li uma ilustração essa semana que achei muito interessante, de um indivíduo que foi condenado à morte, e o rei daquele país se compadeceu, ouviu os rogos, o clamor da mãe, da família, e resolveu ir lá conversar com ele, e ele tinha o poder de absolver da condenação aquele um. E ele se veste como sacerdote, pega as roupas, as vestes de sacerdote, a Bíblia do sacerdote, e ele vai no presídio, na cela, para conversar com ele, dizer para ele: olha, eu me compadeci de você, eu vou absolver você, eu não vou permitir que você seja condenado. E quando aquele um olha de longe, aquele com aparência de sacerdote falou assim: ó, para trás, volta, você com essa Bíblia na mão, sai daqui, eu não quero te ouvir, não, mas eu preciso falar com você, eu quero falar com você, eu preciso falar com você, eu não quero te ouvir. Ele voltou e foi embora. Mais tarde ele tomou conhecimento de que aquele que ele rejeitou era exatamente aquele que podia salvá-lo. Na hora da sua condenação, diz a história, que alguém questionou e disse: então você está morrendo pelos crimes que você cometeu? Eu falei: não, eu não estou sendo condenado pelos crimes que cometi, eu estou sendo condenado pelo perdão que não aceitei. Isso é muito parecido com o que acontece com cada um de nós. Você e eu somos pecadores. O Senhor Jesus é aquele que nos traz o perdão. E se formos condenados, não somos condenados por causa do pecado, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você dos seus pecados. Ele te oferece o perdão, e você entende que Jesus é religioso. Você não vai com a cara de religioso, você não gosta de sacerdote, você não gosta de crente, e Jesus é crente até no osso, e por isso você rejeita esta salvação que há em Cristo Jesus. A figueira, ela retrata algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, a figueira retrata a nação de Israel. O Senhor Jesus olha para o seu povo, e o seu povo que teve tanta oportunidade, não o reconhece como Senhor e Salvador. Mas a figueira retrata, tipifica também a igreja, em todo o tempo e o tempo todo. A igreja do Senhor Jesus, a quem o Senhor Jesus dotou de tudo que a igreja necessita, e que nem sempre frutifica como o Senhor Jesus ordenou. A figueira tipifica você, eu, tipifica a mim. Esses frutos que estamos enumerando, que vamos enumerar, encontrados na figueira, precisam ser encontrados na igreja, precisam ser encontrados em mim. E você, que ainda não é igreja, precisa acreditar que na igreja você pode procurar esses frutos. Na vida do cristão, você pode procurar esses frutos.
Primeiro fruto que nós queremos destacar, que o Senhor Jesus buscava naquela figueira. Vocês estão pensando que Jesus ia buscar laranja na figueira? Não. Ele esperava encontrar figos. O que significa isso? Alimento, pão, nutriente. E quando nós pensamos nisso, nós nos lembramos que o Senhor Jesus disse um dia para Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nos lembramos ainda que o Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nos lembramos ainda que Paulo, escrevendo sobre a Santa Ceia, disse que o Senhor Jesus, ao instruir a Santa Ceia, o Senhor disse: tomai, reparti, comei dele todos. O Senhor Jesus é o fruto que a igreja precisa ter, ostentar, oferecer. A igreja que não se alimentar de Cristo não tem Cristo para oferecer. O mundo procura na igreja alimento espiritual. O mundo está padecendo de fome. O mundo está desnutrido espiritualmente. Eles querem se alimentar de sociologia. Eles querem se alimentar de qualquer outra coisa, de teologia, mas eles não querem se alimentar de Jesus, e muitas vezes a igreja está falando mais de psicologia, muito mais de teologia, muito mais de sociologia do que de Jesus. Nada dessas coisas alimenta, o que alimenta é Jesus. Por isso a igreja precisa ter Jesus, a igreja precisa oferecer Jesus, o mundo precisa ver Jesus em você, o mundo precisa conhecer e reconhecer que Jesus, o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. O que é que nós, o PH, o que é que nós, igreja, estamos oferecendo? Se os famintos de Deus procuram a igreja, eles esperam encontrar Deus na igreja. Eles precisam encontrar em nós e no nosso meio uma referência daquilo que alimenta, que nutre, que dá vida. Segunda coisa que ele procurava, e a figueira naquele tempo oferecia a sombra. Como eu disse, era uma árvore frondosa, entre 6 e 9 metros de altura. E nesse contexto que ela estava com muitas folhas, ela produzia uma sombra muito aprazível, muito agradável. Vamos lembrar que eles estão numa região tanto quanto desértica, e aquelas pessoas caminhavam para lá e para cá, e eles procuravam a sombra, eles precisavam muito, e quando eles encontravam uma sombra, eles se deleitavam naquela sombra. O departamento, o que seria no Brasil a Secretaria de Saúde? A Secretaria de Saúde dos Estados Unidos fez recentemente uma pesquisa entre os usuários do sistema de saúde nos Estados Unidos. Eles ouviram 3 milhões de pessoas e chegaram a um relatório final, que o que mais mata nos Estados Unidos é a solidão, é o isolamento. As pessoas, alguns estão morrendo no isolamento, outros estão morrendo de medo do isolamento. E a igreja existe para oferecer esta sombra, para você descansar. Nós existimos para ser esta sombra, onde você possa descansar. A figueira existia oferecendo sombra. A igreja precisa ser mais acolhedora. A igreja precisa desejar saber mais do outro. Interessantíssimo quando nós pensamos que o sistema brasileiro de saúde, toda vez que tem uma crise iminente, eles se preparam, porque eles sabem que pessoas vão adoecer, eles sabem que pessoas vão ter medo. É por isso que as agências que socorrem nos casos de catástrofe, como está agora no Nepal, estão mandando para lá profissionais de todas as áreas, especialmente aqueles que cuidam do aspecto psicológico daquelas pessoas. Tem gente morrendo de medo de morrer. Não precisa ter catástrofe no Brasil
O Brasil está vivendo um momento muito difícil. E a igreja precisa ser um lugar acolhedor, precisa oferecer sombra para essas pessoas. Interessantíssimo observar que o Senhor Jesus, um dia, Ele olhando para os seus discípulos, Ele não estava olhando para o mundo, Ele não estava olhando além das paredes da igreja, Ele não estava olhando no bairro onde Ele estava, mas Ele olha para os seus discípulos e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque Ele entendia que aqueles crentes precisavam de descanso. Você não tem ideia de quantos crentes cansados existem na face da terra. Presbítero cansado, pastor cansado também, missionária cansada. E o Senhor Jesus disse: vinde descansar em mim. Ô meu povo, vamos dar descanso uns para os outros, vamos acolher. Sombra é o segundo fruto. O terceiro fruto é cura. Como nós dissemos na parte introdutória da nossa meditação, os figos, a seiva que saía da árvore, as folhas, era conhecido como poder fitoterápico grande demais. Era utilizado para cura. Nós cremos em um Deus que tem poder para curar. Nós entendemos que Deus cura a quem Ele quer, na hora que Ele quer. Mas o instrumento de Deus para curar as feridas mais profundas da alma humana é o próprio homem. Tem gente doente no nosso meio. Tem gente assustada no nosso meio. Tem gente ferida no nosso meio. E a igreja precisa ter esse aspecto curador. Esse aspecto de pronto socorro espiritual. Nós precisamos deixar de ser os que ferem para ser aqueles que cuidam dos feridos. É interessante quando nós olhamos para determinados lugares, olhamos casa de saúde. Lá dentro só tem doente. A igreja não é apenas lugar daqueles que já foram curados. A igreja é um lugar em que os feridos vêm para ser curados. E há muitas pessoas que não compreendem isso. Estão, primeiro, esperando que as suas lembranças amargas sejam curadas, que as suas feridas da alma sejam curadas, que sejam curados completamente, para vir para a igreja. Sãos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, e olhamos o Deus Todo-Poderoso olhando para o caos, nós aprendemos que o Senhor, Ele não acolhe o caos para que o caos continue caos. Ele acolhe o caos para que haja ordem no caos, para transformar o caos. Assim também Deus acolhe o doente, o enfermo, aquele que está traumatizado, aquele que está em agonia, aquele que está em desespero. Ele acolhe, oferece cura. O Senhor Jesus é aquele que foi enviado, e nele somos sarados, nele encontramos a cura. A igreja precisa ter essa percepção de que somos como que pronto-socorro de Deus. Precisamos estar de braços e corações abertos, de mente aberta, para acolher os feridos. A figueira tipifica as faculdades, as escolas desse tempo. Você sabia que era debaixo das figueiras que eles estudavam a palavra? Lá no princípio do Novo Testamento, naquele contexto de Mateus, o Senhor Jesus tem um contato com um e diz para ele assim: eu vi você debaixo da figueira. O que ele estava fazendo ali? Meditando. Da mesma forma que as pessoas se reuniam debaixo da figueira, à sombra da figueira, na proteção da figueira, para estudar, para meditar, a igreja precisa ser lugar de ensino, a igreja precisa ser lugar de meditação, e meditação no Deus da palavra e na palavra de Deus.
Queridos, às vezes nós fazemos atividade demais e ensinamos pouco. Só discutimos o que já sabemos, mas não aprofundamos o nosso conhecimento. O que mais o mundo precisa saber é o beabá da fé cristã. É que Deus em Cristo Jesus salva o homem pela graça e misericórdia que Ele tem de cada um de nós. Frutos da figueira. O próximo, julgamento. Eu acredito que muitos de nós, quando chegamos nesse ponto, falam assim: pastor, podia pular? Aquela figueira está diante do justo juiz. O Senhor Jesus é o justo juiz. Talvez você ou eu tenhamos sido, durante toda a nossa existência, uma figueira sem frutos. Ninguém nunca nos cobrou. O pastor não cobrou da gente, a liderança não cobrou. Ninguém. Nós nos acostumamos a não fazer nada e sobreviver não fazendo nada. Mas vem o dia em que o Senhor Jesus vai buscar os frutos em você. Vai buscar os frutos na UPH, vai buscar os frutos da igreja. E Ele espera encontrar frutos na igreja. Ele espera encontrar frutos em mim. Ele espera encontrar frutos nas sociedades internas. Há uma discussão muito grande a respeito da conveniência ou não de ministérios das sociedades internas. E reverendo Roberto Brasileiro da Silva falou recentemente alguma coisa muito própria. A igreja que mais cresce é a igreja que mais trabalha, é a igreja que mais produz. E nós precisamos ser igreja produtiva. Nós precisamos ser igreja que ofereça figos, alimento sólido da palavra de Deus. Nós precisamos oferecer proteção, amparo, descanso, sombra. Vem descansar em mim. Nós precisamos oferecer cura para as feridas da alma, do corpo, das emoções. Nós precisamos oferecer ensino. A figueira oferecia lugar aprazível para meditação, para o estudo, para o discipulado. A igreja precisa pregar, precisa ensinar, precisa discipular. A igreja precisa compreender que vem o tempo em que o Senhor da igreja vai procurar frutos na igreja. Que você e eu possamos compreender que no tempo de Deus, quando Ele, o Senhor, buscar frutos em nós, Ele precisa encontrar. Próxima música que o coral vai cantar trata daquilo que faz toda a diferença na vida da igreja, na vida do povo de Israel, na sua vida, na minha vida. A graça incomparável de Cristo Jesus. Sabe por que é que o Senhor Jesus determinou que aquela figueira secasse? Para que você, igreja, não seque hoje. Para que você, crente, não seque hoje. Por isso Ele fez com que aquela figueira secasse. Daquela figueira, nunca mais ninguém vai comer frutos. Mas dessa figueira que aqui está, o Senhor Jesus continua esperando frutos e frutos para a vida eterna. Ele vos escolheu e vos designou para que deis frutos e o deis em abundância. Coral, por favor.
Vamos orar. Pai bendito, graças rendemos ao Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos deu nessa noite de ouvirmos a Tua voz falando ao nosso coração. Aplica, ó Deus, essa mensagem na vida da Tua igreja, em cada vida presente aqui, ó Deus. Obrigado pelo grande amor do Senhor, dispensado a nós na pessoa de Cristo Jesus. É por essa razão, Pai, que nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Em nome dEle, nosso Redentor amado. Amém. Meus irmãos, nós ainda não encerramos, estamos caminhando para o final do nosso trabalho. Queremos, com muita alegria, agradecer a todos que nos visitam aqui nessa noite. Nós temos muitos irmãos nos visitando, alguns irmãos da Igreja Central, Igreja do Veneza, várias igrejas aqui da nossa região. Queremos, de forma muito especial, agradecer ao coral que está conosco aqui, a regente missionária Arilene. Deus abençoe o trabalho de vocês, Deus continue sustentando para o louvor do nome do nosso Deus. Ao PH também pede para agradecer de forma muito especial aos nossos irmãos, as nossas irmãs Damares está por aí, Darli e a Ronilda, que prepararam algo muito especial para nós para daqui a pouco, não ainda. Também está conosco aqui o secretário da Confederação Nacional de UPHs, nosso irmão Marcelo Luciano está conosco aqui. Deus abençoe o trabalho da nossa Nacional de UPHs. E também nosso irmão reverendo Adair, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado porque Deus providenciou esse encontro e foi bênção na vida da nossa igreja. Conheço o reverendo Adair há bastante tempo, desde antes dos tempos do Pará, né? Mas depois ele conta para vocês essa história. Já tem quase uns 25 anos que nós nos conhecemos. Vou passar a palavra para o nosso irmão presbítero Edivaldo, que vai fazer aqui um breve histórico da nossa UPH. A organização dos homens cristãos é relativamente recente. No entanto, os homens tiveram, desde o início da história bíblica, uma atuação extremamente destacada. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, vemos os varões ocuparem as mais importantes funções da sociedade, especialmente no âmbito da família, do governo e da religião. A organização do trabalho masculino na Igreja Presbiteriana do Brasil começou nos primórdios da organização da nossa igreja. Tem-se notícia de que antes de 1900 já tínhamos os homens presbiterianos organizados em igrejas locais, com o nome de Esforço Cristão, que durou até a organização da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos. Em 1951, foi eleito o primeiro secretário-geral do trabalho masculino da igreja, que foi o reverendo Dr. Israel Gueiros, que ficou até 1960. Em 1966, realiza-se em Campinas, São Paulo, o primeiro Congresso Nacional dos Homens Presbiterianos, de 9 a 13 de setembro de 1966. É escolhido o Dia do Homem Presbiteriano, 2 de fevereiro. Com o passar dos anos, o trabalho vai se firmando, até culminar na publicação da revista Proposta. Em 2003, contamos com 48 sinodais organizadas, 200 federações e mais de 600 UPHs em funcionamento. 1.600 UPHs. No mínimo 1.601 com a UPH de Acesita. Temos aproximadamente 23 mil homens presbiterianos, membros das UPHs em todo o Brasil. A nossa UPH surgiu no dia 3 de maio de 1964, na então Congregação Presbiteriana de Bom Jardim, com os seguintes irmãos, sendo um total de 15 sócios: Josias Alexandre da Silva,
Geraldo Antônio Paixão, Adiel da Cunha, Amós Emerique, Antônio Alves, Jair Augusto da Silva, Braulio Rodrigues de Souza, Ardilon Silva, Azelino Cardoso, Brás Rodrigues, Cilo Dias da Silva, Vicente Lúcio da Silva, Dário de Freitas Rocha, José Chaves e Pelaudir Pereira da Mota. Sendo eleita para a primeira diretoria, o presidente Geraldo Antônio Paixão, vice-presidente Azelino Cardoso, primeiro secretário Amós Emerique, segundo secretário Ardilon Silva e o tesoureiro Jair Augusto da Silva. Hoje, a UPH da Igreja Presbiteriana de Bom Jardim conta com 28 sócios e a seguinte diretoria: presidente, diácono emérito Gelson Gonçalves, vice-presidente, diácono Cidelcino Ferreira de Souza Júnior, primeiro secretário, presbítero Eldinei de Oliveira Torres, segundo secretário, diácono Cidelcino Ferreira de Souza e o tesoureiro, o diácono Elias Alves de Araújo. Somos gratos e louvamos ao nosso eterno e amado Deus pelas vidas de tantos homens que passaram pela UPH do Bom Jardim, ao longo desses 51 anos, servindo ao Senhor com compromisso e entusiasmo. Oramos para que o Todo-Poderoso continue abençoando a nossa UPH, nossa igreja, os sócios de hoje que sejam exemplos de vida e serviço, a fim de inspirar os sócios de amanhã. Deus nos abençoe e que todos sejamos gratos pela existência da nossa UPH. Agora eu gostaria de convidar os irmãos que abríssemos os nossos inários no hino de número 326. Por gentileza, eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé para entoarmos esse hino. E logo após, eu convido a todos a recitarem o moto da UPH. Se por acaso você não sabe, a cola está aqui afixada no quadro para todos nós entoarmos não só o hino da UPH, como também o moto da UPH.
confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Céu. Os irmãos podem se assentar. Está conosco aqui também o secretário da Confederação Nacional de UPHs. Eu passo a ele a palavra, que vai fazer uma saudação ao nosso UPH. Depois, o reverendo Daí vai estar orando, encerrando assim o nosso momento de culto. Logo após encerrarmos aqui, todos estão convidados para descermos e irmos para o nosso salão, para a nossa confraternização. Irmãos, boa noite a todos. Boa noite, reverendo Daí, reverendo Wagner, nosso irmão Gelson, presidente do SPH. Como nosso irmão reverendo Wagner disse, nós somos, nesse quadriênio 2014-2018, secretário da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos. E muitos talvez aqui não me conhecem, mas eu moro aqui em Patinga mesmo. Eu não vim de longe igual nosso irmão da hora, que veio do Nordeste semana passada, né? Ele veio de longe, né? Mas eu vim daqui mesmo, do Bairro Veneza, que é onde eu moro, né? E da Igreja Presbiteriana Central, de onde eu sou membro, né? Compartilhar com os irmãos. Cadê nossa irmã Giane? Ela está aí? Giane não veio, né? Primeiro, agradecer para ela, viu, Edivaldo? Porque foi no Facebook dela que eu vi que ia ter o culto. E nós viemos, né? Mais do que depressa, né? Em vez de ficar em casa assistindo reprises, mais reprises de séries, de seriados de televisão, de filmes, era muito melhor estar aqui na casa de Deus, participando de momentos como esse. Então, eu, em nome da Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, saúdo ao UPH, tá, pelo seu 51º aniversário. É mais velha que a Nacional, que ano que vem completa 50 anos. Tá? E a UPH de Cesita também, a sua UPH nascente, né? Certamente já teve uma história posterior, que se parou, né? E agora ressurgiu. É muito bom ver o trabalho da UPH continuando, tá? Porque lá na Nacional, nossa grande preocupação é essa, tá? Que o trabalho presbiteriano continue na sua essência, que são as sociedades internas. E no nosso caso, né, a UPH, mas sempre defendemos todas as sociedades igualmente. Queria só deixar para os irmãos aqui, Marcos 13, versículo 3, os irmãos não precisam abrir, a segunda parte que diz: eis que o semeador saiu a semear, porque este é o tema do quadriênio desta UPH, que tem como tema, né, eis que o homem presbiteriano saiu a semear. E o subtema de 2015, homem presbiteriano semeando a palavra. É o que o reverendo Daí falou aqui hoje à noite, falando de Jesus para os outros, semeando a palavra, porque a palavra que é semeada, né, jamais volta vazio, né? Como está escrito aqui, né, eis que grandes coisas Deus fez por nós. O Salmo 126 diz, né, o semeador plantou, colheu, chorou, né, labutou, mas colheu a boa semente, que são almas resgatadas para Jesus. Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa igreja. E quando precisarem de nós aqui, estamos aqui pertinho, né? É só chamar, que será um prazer estar aqui junto com os irmãos compartilhando. Não para pregar, é claro, né? Que quem somos nós para combater reverendo Daí e reverendo Wagner? Eu posso combatê-los em muitas áreas, mas essa aí não dá para mim não, tá? Mas estar aqui com os irmãos já é um prazer muito grande, tá? Os nossos colegas nacionais estão viajando o país inteiro. Eu daqui a 2 semanas começo a minha saga, vou para Guaçuí, depois vou para Belo Horizonte, Valadares, Curitiba e Campinas, representando a Nacional dos congressos, né, sinodais que acontecem em todo o Brasil. E na nossa região, o nosso congresso vai ser dia 10 de julho, lá na Igreja Presbiteriana do Iguaçu, dia 10 e 11 de julho, junto com as irmãs da SAF. Então, que Deus nos abençoe. Pastor, muito obrigado. Quero convidar a igreja que, por favor, se coloque em pé. Nós vamos orar. Importantíssimo que você se sinta na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vê você, vê os dons, os talentos que Ele te ofereceu. O Senhor nunca cobra de nós aquilo que Ele não nos dá. Oportunidade para arrependimento, para nascer de novo, para ser nova criatura. Ele busca frutos em você nesta noite. E Ele te oferece um ambiente propício, saudável,
para você desenvolver esses frutos. Que isso se aplique à sua vida. Deus amoroso, nós agradecemos o Senhor pelas bênçãos que recebemos do Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de ser igreja e de ser igreja presbiteriana do Brasil. Te agradecemos, ó Deus, pela fé dos nossos pais, que os nossos pais tiveram, que nos ensinaram. Te agradecemos porque pela sua maravilhosa graça o Senhor nos fez perseverar nessa fé. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas lutas, porque em cada uma delas o Senhor nos deu vitórias. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos, pela alegria de estarmos juntos, nós agradecemos o Senhor. E pela certeza absoluta de que o Senhor está neste lugar, direcionando, trabalhando cada mente, cada coração, impactando vidas com a sua graça. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja debaixo da sua proteção, do seu braço forte, da sua mão poderosa. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, as suas confederações. Abençoa os preparativos para as reuniões das confederações sinodais. Abençoa, Senhor, as eleições, cada passo dessa sociedade. Nós pedimos bênçãos do Senhor. E por tudo isso te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Abre os seus olhos e olhem aqui para mim. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tendo instruído os seus discípulos, os enviou ao mundo, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, amados, enviados pelo Senhor Jesus, ide, e indo seja sobre vós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações ternas e eternas do Espírito Santo repouse sobre vós e em vós permaneça, hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor, muito obrigado à igreja. Nós temos um pós-lúdio, enquanto o pastor se dirige à porta para cumprimentar os irmãos. Confraternização logo após aqui o final do culto. Vai ter uma surpresa aí no salão aqui embaixo.